Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os alunos do curso técnico em administração. Vamos começar a nossa tarde de segunda-feira, hoje 5 de setembro, né? Boa tarde, professor assistente Rosário. Boa tarde. Boa tarde ao nosso diretor de imagem Isnaba e todos os professores mediadores que estão aí também, né? Vão começar a entrar para acompanhar a nossa aula de hoje, né, da disciplina de Educação Tecnológica e Midiática. E hoje o tema da aula, pessoal, é análise de dados, tá? Vamos ver aí o que é que a gente vai aprender, compreender, certo? Objeto do conhecimento, análise de dados e objetivo de aprendizagem. Nós vamos estabelecer um olhar crítico sobre o tema, análise de dados, e fazer uma leitura crítica de interpretação de dados, certo? Da teoria à prática, teoria e aplicações práticas. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar aqui com algumas considerações iniciais falando sobre análise de dados, né? Considerando que o mercado hoje, né, não só hoje, está em constante evolução e transformação, e diante disso a gente tem que acompanhar essa evolução e transformação. É comum que haja uma confusão sobre alguns termos técnicos, principalmente quando envolvem elementos no mundo, né, do Big Data, certo? Principalmente quando a gente tem, olha só, lembram quando a gente tem que ter um banco de dados dentro de uma organização? Né? A importância do banco de dados, a importância da organização, né? Proteger esses dados, certo? Aqui a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, esses conceitos envolvem o trabalho com uma imensa quantidade de informação e suas devidas análises. E um dos principais pontos que faltam esclarecimentos é a diferença entre análise de dados, olha só, que é a Data Analytics, e ciência de dados, que é Data Science, sendo áreas próximas, porém com diferença entre si. E aqui a gente vai falar sobre análise de dados e ciência de dados e a diferença entre esses termos e aplicações, né? Inclusive os perfis dos profissionais que trabalham nessas duas áreas, né? Perfil do profissional que trabalha nas duas áreas. Quais são as duas áreas? A gente acabou de falar. Análise e ciência. Análise de dados e ciência de dados, tá? Diferem e é fundamental que os especialistas em Big Data entendam quais os tipos de competências e habilidades devem desenvolver caso decidam ir para o caminho, né, análise de dados ou ciência de dados, certo? Picos, boa tarde. Rosário, eu acho que é a professora Rosário aí, né, no IPTV. Boa tarde, sejam bem-vindos. Por isso, para entender a complexidade do tema, né, a complexidade desse tema de análise de dados, trouxemos este assunto para que você não confunda mais estes dois conceitos e esteja atento a tudo que acontece na que chamamos de era da informação. Bom, a gente começa a falar sobre ciência de dados, né? Para a gente entender o tema mesmo da aula, que é a análise de dados. A ciência de dados é quando utilizamos diversas tecnologias, né? Ou seja, o uso de várias tecnologias e métodos para obtenção, organização, processamento, né? Processamento de informações que agreguem valor para o negócio. Então, a ciência, ela utiliza isso, essas diversas tecnologias. Para quê? Para obter, organizar e processar informações para agregar valor para o negócio. Agregar valor para a sua atividade que está sendo desenvolvida. Agregar valor para a sua organização. Não basta dominar uma ou duas tecnologias. Não basta dominar, tá? Pois isso define o especialista,
de dados e não um cientista, pois este deve dominar várias, ou seja, uma ou duas tecnologias é cargo para o especialista de dados, para analisar dados, né? O cientista, ele domina várias tecnologias para o tratamento desses dados, né? Ou seja, a ciência é o uso de várias tecnologias, não uma ou duas. Uma ou duas a gente analisa, certo? Bom, além disso, deve haver uma preocupação com o armazenamento. Nós temos dados, nós coletamos dados, né? Por exemplo, para uma pesquisa, para um projeto, um levantamento, né, um estudo, o projeto final que vocês vão fazer, vocês coletam dados, dependendo da pesquisa, dependendo do projeto que vocês irão elaborar, descrever, tá? Então, vocês coletam dados. E como armazenar esses dados? Então, tem que haver uma preocupação com o armazenamento e com os elementos de segurança que envolvem, seja um armazenamento físico ou em nuvem. Um armazenamento físico ou digital, tá? Físico ou digital. Após obter e armazenar, os dados são tratados. E é o momento onde a veracidade e validade das informações são verificadas. Ok? Bom, vale ressaltar que um cientista de dados não vai verificar as informações uma a uma, mas vai direcionar esforços para atestar se as fontes são confiáveis. Ou seja, o cientista ele usa várias tecnologias, não só uma ou duas, ele utiliza várias tecnologias. Ele vai analisar se as fontes são confiáveis. E os algoritmos fazem o trabalho de validação e destinar para o local correto. Todo esse trabalho torna possível o processamento de uma grande quantidade de dados em um menor tempo. Tá? E o que é análise? A gente falou de ciência de dados. A gente vai falar agora o que é análise de dados. Quando falamos sobre análise de dados, ou data analytics, estamos nos referindo a uma parte mais específica da ciência. Ou seja, a análise de dados é uma parte específica da ciência de dados, onde os analistas, olha só, onde os analistas nessa parte específica buscam encontrar possíveis métricas e tendências para ajudar outras empresas a tomar melhores decisões e obter bons resultados. O cientista, a ciência de dados, tá? Ele utiliza várias tecnologias para analisar o quê? Eles também analisam, eles verificam o quê? Se a fonte é confiável. Tá? Após isso, tem na parte específica da ciência a análise desses dados. Certo? O trabalho de um analista não deve ser confundido com um profissional de business intelligence, pois este profissional aqui lida com uma quantidade bem menor de dados, que limita a capacidade de previsão e análise mais limitada. Basicamente, os analistas de dados irão extrair as informações mais importantes do mesmo conjunto de dados que foi minerado pelos cientistas de dados. Certo? No trabalho dos analistas,
os profissionais devem conseguir transformar os dados em informações, né? Então, os analistas transformam os dados em informações. Professora, por que a senhora bota assim um resumo, uma dicasinha, para que vocês possam acompanhar e ao mesmo tempo que eu estou falando aqui parada no slide, comentando o slide, que vocês possam copiar alguma dicasinha, alguma observação, certo? Então, é melhor o seguinte, quem está acompanhando, né, por não dar tempo para ninguém copiar, porque vocês vão acompanhar essas aulas depois na plataforma do canal. Quem der para imprimir, se o aluno tiver condições de imprimir, né, esse material, já tem no caderno, numa folha, num rascunho, num bloco de anotações, slide 11, aí coloque em asterisco uma observação, que é tipo um resuminho para escrever lá quando for imprimir e estudar, certo? Bom, os profissionais devem conseguir transformar os dados em informações que facilmente possam ser visualizados e comunicados com elementos que façam a diferença na apresentação dos dados. E isso requer não só habilidades na parte exata, mas habilidades criativas. Bom, e aí a gente falou sobre ciência de dados, né? Que a ciência de dados, vamos lá recapitular, ciência de dados utiliza várias tecnologias. Eles vão obter, eles vão preparar, eles vão processar esses dados, né? Mas com um único foco, o quê? Para saber se a fonte é confiável. Não, é o cientista, o profissional da ciência de dados é que vai saber se a fonte é confiável. O analista, ele não procura isso, ele só vai analisar os dados, utilizando uma ou duas tecnologias, certo? O analista. Tipos de análise de dados. Lembrando também, quem está entrando agora, que já foi falado em outros slides, que análise de dados é uma parte específica da área de ciência de dados. Ok? Bom, tipos de análise de dados, dificilmente você conseguirá gerir uma empresa ou contribuir para a gestão sem algum tipo de análise de dados. Vocês, como futuros técnicos em administração, vocês irão aprender no decorrer dessa formação, desse curso técnico. Quando entrarem no mercado de trabalho, vocês irão aprender, né, algum tipo de análise de dados. Porque para gerir uma empresa, para organizar, para planejar as atividades da empresa, tem que saber analisar dados, certo? Isso porque, ao longo dos anos, as informações coletadas durante o processo comercial, olha só, são coletadas durante o processo comercial as informações, né? Foram reconhecidas como valiosas fontes de informação. E elas são, inclusive, capazes de orientar estratégias de venda e abordagem ao cliente. Quando a gente fala de análise de dados, a gente lembra de muita coisa durante um processo produtivo, né? Quando a gente fala também que para conseguir gerir uma empresa, a gente tem que ter conhecimento de algum tipo de análise de dados, certo? E lembrando a questão do processo comercial, de reconhecer valiosas fontes de informação, tá? Por exemplo, como é que você vai conseguir, né, saber se sua clientela, se o público mesmo que você quer atingir, né, você está atendendo a necessidade dele? Você vai analisar dados. Como é que você vai saber se você está atingindo uma meta na sua empresa? Analisando dados.
Como é que você vai saber se perdeu ou se ganhou cliente em um certo período de tempo? Analisando dados. Como é que você vai saber se o seu processo produtivo está gerando uma qualidade para a empresa, consequentemente, uma qualidade para o cliente externo? Analisando dados. Então, professora, vocês podem pensar o seguinte, então, professora, diante disso, eu posso pensar que, é certo pensar que, em todas as etapas de um processo produtivo, em alguma organização, sempre tem uma análise de dados. Tá? É certo. Porque o seu setor, ele vai ser monitorado. O seu setor, ele vai lhe dar uma informação. Cada setor dá uma informação, informa algo para o gestor, para o supervisor. Ali são dados. O balanço no final do dia de algo, a produtividade, são dados. Certo? E é a partir desses dados que vocês irão verificar se a empresa está com qualidade ou não. Se tem uma boa gestão ou não. Certo? Bom, como mencionou a revista Forbes em um de seus artigos, dados são o novo petróleo. Olha só a importância dos dados, né? O artigo traz exemplos de aplicação do uso de dados para promover verdadeiras mudanças nos mais variados segmentos, incluindo o quê? Astronomia e medicina. Olha aí. Tá? Questão de astronomia e medicina, questão de medicina. Gente, é só levantamento de dados. A cura de uma doença, né? A descoberta de uma doença, a descoberta de uma vacina, é analisando dados. Certo? Entende o quão importante é saber o que é análise de dados e como a prática pode transformar a sua gestão? Então, vamos conhecer detalhadamente 4 principais tipos de análise de dados e suas principais aplicações. 4 principais tipos de análise de dados. Quais são? Análise descritiva, análise preditiva, análise prescritiva, cuidado para não confundir preditiva com prescritiva, tá? E análise diagnóstica. 4 principais tipos de análise de dados. Bom, vamos começar com a primeira, análise de dados descritivas. Vou botar aqui para que vocês possam acompanhar melhor. Tipo de análise de dados. Primeiro tipo, descritiva. Tá? Descritiva, descrever. Como o próprio nome diz, a análise descritiva é um dos tipos de análise de dados baseada em fatos. Você vai escrever uma redação e pede uma descrição. Tipo de redação não é uma dissertação nem uma narração, é uma descrição. Ou seja, você vai escrever algo baseado em fatos. Você vai contar um fato, tá? Isso significa que, na prática, esse tipo de avaliação de dados é feita a partir de resultados obtidos. Ou seja, você vai fazer toda uma metodologia para atingir um resultado, para obter um resultado. Então, você vai descrever o que foi feito para você conseguir um resultado. São exemplos de análise de dados descritivas. Um relatório. Um relatório é um exemplo de análise de dados descritivo. Quem aí já fez um relatório? Professores mediadores, alunos. Um relatório, gente, por exemplo, você vai fazer uma prática escolar, você viaja numa prática escolar. Você começa a falar no relatório o horário que vocês saíram,
né? O transporte que vocês pegaram, quantos quilômetros ficava a cidade de vocês, o local, até o local de visita para fazer a aula prática. Qual era a aula prática, a visita técnica, né? Então, tudo vai ser um relatório. Você está descrevendo o que aconteceu. Segmentação e controle de clientes, análise de negócio, aplicação de métricas e avaliação de resultados. Tudo isso são exemplos de análise de dados descritiva. É a mais básica de todas, tá? Que se concentra nos dados da superfície, ou seja, mais fáceis de ser encontrados, com foco no que aconteceu no passado. Tá? Ou seja, um relatório, você vai fazer um relatório do que aconteceu, de uma aula que aconteceu. Sempre o professor não fala, não pede, né? Ó, depois dessa aula prática aqui, dessa visita técnica, desse estudo no laboratório, eu quero um relatório, ou seja, já aconteceu a prática e você vai escrever como foi que aconteceu, tá? O objetivo da análise descritiva é descobrir padrões que ajudem a entender certos acontecimentos, descrevendo o que do fato em questão. O que foi abordado, o que foi feito, né? O que foi realizado, certo? Análise, outro tipo de análise, análise preditiva. Preditiva. Previsão. E olha só a imagem, né? É uma bola de cristal, né? Então, análise preditiva. O mais popular dos tipos de análise de dados é justamente o modelo preditivo. É o mais popular. Como o nome diz, sua essência está na previsão. Previsão de cenários futuros com base na análise de padrões revelados pela base de dados. Professora, explique melhor. Tá. Vamos pegar aí a quantidade de pessoas, né, infectadas na época da pandemia. Olha só. Previsão de cenários futuros com base na análise de padrões revelados. Então, através desses dados revelados da quantidade de infecção, né, quantidade de óbitos causados por conta da pandemia, por conta do vírus, né, a gente pode ter uma previsão de um cenário futuro. Se vai aumentar ou não, isso depende muito, porque a pandemia ainda não acabou. Então, observem que quando diminui aquele risco de aquela quantidade de infecções, a quantidade de pessoas doentes sendo internadas, quando pensa que não volta com força total. Tá? Então, é algo que dá para prever, é só uma previsão. Tá? Certo? É importante saber que em uma análise preditiva não é possível prever o que vai acontecer, mas sim o que deve acontecer se determinadas condições se cumprirem. Então, vamos lá. Professor, eu posso ter a cura se conseguirem, né, realmente fazer uma vacina que impeça da pessoa se contaminar com outras variantes. Por que eu falo isso? Gente, é primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, dose de reforço, né? Ou seja, não está adiantando, certo? Então, não é possível prever o que vai acontecer, né? Mas deve acontecer se uma determinada condição se cumprir. Certo? Bom, quer ver um exemplo de análise de dados preditiva? Olha só.
ainda sobre análise preditiva. Suponhamos, olha só, suponhamos que a sua empresa, suponhamos que a empresa da professora Rosário, professora assistente Rosário, esteja apreensiva quanto à possível entrada de um concorrente no mercado. A professora Rosário está apreensiva com a possível entrada de um concorrente, né, concorrente para a empresa dela no mercado. Vai chegar, tá? A análise preditiva não será capaz de dizer se o concorrente iniciará ou não suas atividades em breve. Em contrapartida, te ajuda a enxergar o que poderá acontecer se o concorrente de fato entrar no mercado, tomando como base situações anteriores com contextos semelhantes. Ou seja, situações anteriores, dados, base em situações anteriores. E onde é que a gente consegue isso? Analisando dados. Com contextos semelhantes. Podemos dizer assim que o objetivo da análise preditiva é determinar uma tendência, é determinar uma correlação, causa ou probabilidade. Mas isso tudo em base de suas atuações anteriores. Ela vai coletar dados, ela vai analisar dados. A professora Rosário, na empresa dela, vai analisar dados, situações anteriores com situações semelhantes. Tá? Basicamente, a análise preditiva, ainda sobre a análise preditiva, busca determinar se estatisticamente há probabilidade de determinado evento acontecer. Estatisticamente, ou seja, ela já pega os dados e faz uma estatística de como seria se algo acontecesse. Né? Por exemplo, é possível utilizar a análise preditiva para tentar desvendar quais produtos de uma empresa mais terão saída no período de Natal. É um exemplo. Análise preditiva para tentar desvendar quais produtos de uma empresa mais terão saída, ou seja, serão mais vendidos no período de Natal. Olha aí, Inhuma, chegamos. Sejam bem-vindos, Inhuma, boa tarde. Outro tipo de análise. Inhuma, nós estamos falando aqui de análise de dados. Tá? O pessoal, os alunos de Inhuma e professor mediador de Inhuma. Nosso tema de aula, análise de dados. Tá? Iniciamos falando sobre a diferença de ciência de dados e análise de dados. Tá? Vocês que estão chegando agora e outros alunos aí que estão chegando também. Tá? Recapitulando um pouco, até melhor para os alunos que já estão acompanhando, para quem já chegou nessa parte aqui de tipos de análise de dados, ciência de dados utiliza várias análises, várias tecnologias, obter dados, processar, tá? E verificar realmente se a fonte é verdadeira ou não. Isso na ciência de dados. Os profissionais da ciência de dados verificam se a fonte é verdadeira ou não. Tá? Os analistas, na análise de dados, é utilizada uma ou duas tecnologias. Tá? E nós chegamos aqui nos tipos, 4 tipos de análise de dados. Aqui, a prescritiva agora.
prescritiva. Falamos da descritiva, que já fala em descrever, tá? E a prescritiva é o próximo passo após os resultados da avaliação preditiva. Preditiva é prever, tá? Isso porque uma prescrição é uma recomendação. Prescrição médica, né? Você recebe uma prescrição médica. É uma recomendação, né? Recomendação a algo potencialmente previsto. Sendo assim, a melhor forma de obter uma análise prescritiva é fazendo projeções, ou seja, predições, e então direcionando esforços para obter o melhor resultado a partir das possibilidades. Certo? Bom, ainda sobre a prescritiva, por ser uma análise de dados constantemente mutável, já que está sempre condicionada a previsões e predições, os modelos analíticos prescritivos são comumente apoiados por tecnologias como inteligência artificial, machine learning e algoritmos. As ferramentas ajudam a fazer sugestões com base em padrões diferenciados, né, e percepções de objetos organizacionais, limitações e fatores de influência. Bom, foca em mostrar ainda sobre a análise foca em mostrar como a organização pode se beneficiar ao tomar uma decisão X ou decisão Y a partir de um fato previsto. O objetivo é o quê? Simular diferentes cenários e elaborar quais ações uma empresa deve tomar para alcançar os melhores resultados em um cenário mais favorável. Né? Melhores resultados no cenário de hoje. Melhores resultados na volta pós-pandemia. Então, a gente vai fazer uma análise prescritiva, né? Antes a preditiva. Bom, outro tipo de análise é a diagnóstica. Diagnóstica. A gente vai fazer um diagnóstico, vai fazer um levantamento, como é que está funcionando, né? Se está tendo falha, se está tendo problema. Aqui está outro tipo de análise de dados, né, concentrada em algo que já aconteceu, assim como a análise descritiva. Na análise descritiva é um fato que já aconteceu. Algo que já aconteceu. Tá? A análise diagnóstica, diferentemente da descritiva, tem como objetivo o quê? Encontrar relações de causa e efeito para destrinchar um acontecimento. Descritiva e diagnóstica. Descritiva e diagnóstica. Baseadas em fatos ocorridos. Só que na descritiva eu descrevo, como por exemplo um relatório. É uma análise descritiva. O relatório é uma análise, o relatório é algo que já aconteceu, você vai fazer um relatório. A diagnóstica, você vai diagnosticar, encontrar relação de causa e efeito sobre algum acontecimento. Por que que aconteceu aquilo? O que é que causou para acontecer aquilo?
O que é que eu faço, né, para que não aconteça? Então, tudo é na análise diagnóstica. É claro que estabelecer esse tipo de relação baseada em um acontecimento passado não é tarefa fácil. Tá? A preditiva é uma coisa que está prevendo. Né? Por isso mesmo, o processo é baseado em probabilidades. O diagnóstico é probabilidade. Né? Conhecer os principais tipos de análise de dados pode ajudar a sua empresa a dominar as informações-chave do negócio na palma da mão. Tá? Domingas Moreira, boa tarde, seja bem-vinda. Certo? Lembre de que, com a ajuda das melhores ferramentas, é possível automatizar momentos importantes da análise de dados, como a consolidação de relatórios e a criação de gráficos, mantendo a equipe focada naquilo que realmente importa. Então, o que realmente importa na equipe? A estratégia. Por que a estratégia importa? Já falamos várias vezes, pessoal. Olha, sempre a professora está recapitulando algo, né? Sempre trazendo algo lá que já, um fato que já ocorreu, uma aula que já ocorreu, olha aí, né? Eu trago aqui. Então, o que é que realmente importa? A estratégia. Tá? A equipe tem que estar focada naquilo, a equipe que deve estar focada na estratégia. Por que na estratégia? Pessoal, se você faz um planejamento estratégico, se você tem uma estratégia, você consegue se livrar, né, de alguns problemas que podem acontecer. Por quê? Porque vocês já fizeram uma análise preditiva, já fizeram uma análise descritiva, já fizeram uma análise prescritiva e agora diagnóstica. Então, a gente tem que pensar lá na frente. Quando a gente faz um planejamento estratégico, quando a gente usa a estratégica, a gente se prepara para alguma adversidade. Certo? Bom, temos justamente ainda sobre a análise diagnóstica. Professora, por que a senhora está escrevendo? Para que vocês não se percam no slide quando estiverem assistindo ou copiando algo. Ainda sobre a análise diagnóstica, temos justamente o que o termo dá a entender. Um método que busca explicar o porquê de algo. Na diagnóstico, eu vou fazer um diagnóstico. Um diagnóstico médico. Você vai na consulta, né? Você fala, você descreve. Olha só a parte descritiva. Você descreve o que está sentindo e o que sentiu. E ele vai fazer, né, um diagnóstico para depois prescrever algo. Certo? Assim, utiliza-se de um método que visa, primeiro, mapear as anomalias nas informações, ou seja, tudo que não pode ser explicado com os dados. Tudo que não pode ser explicado com os dados, tá? Tem um mapeamento das anomalias nas informações. É uma aplicação que envolve um pouco mais de conhecimento, né, em diferentes teorias de análise, como regressão estatística, teoria da probabilidade, entre outros. Pessoal, isso aqui vocês já estão vendo na disciplina de matemática, né? Ou não? É para ver na disciplina de matemática, de cálculo, regressão estatística, teoria da probabilidade, entre outros. Certo? Bom, e aí a gente entra na questão de análise de dados, ferramenta poderosa para guiar, olha aí, ferramenta para guiar estratégias. Análise de dados.
Além de saber o que é análise de dados, é importante que sua organização mantenha em mente o quão transformadora pode ser a gestão data-driven, né? Ao transformar a prática de coleta e avaliação de informações em parte da rotina, as empresas passam a contar com uma fonte em tempo real de insights sobre vendas, finanças, marketing e comportamento do consumidor. Ok? Bom, e os resultados não poderiam ser melhor, tá? Dessa análise de dados como uma ferramenta poderosa para guiar estratégias. Olha só os melhores resultados. Mais colaboração entre times que ganham autonomia e confiança. Decisões mais assertivas para oferecer experiências do cliente cada vez melhores. Eficiência para o processo comercial desde o estoque. Processo comercial desde o estoque até a logística de entrega, ou seja, até... Vamos lá. Até o consumidor final. Além dessas três vantagens, conhecer os diferentes tipos de análise de dados, tá? Traz diversos outros benefícios para a empresa. Bom, antecipação de necessidade e trabalho proativo. Pessoal, necessidade e trabalho proativo é o que o mercado de trabalho vai exigir. Eles querem profissionais criativos, tá? Proativos e criativos, certo? Com uma boa gestão e análise de dados, é possível converter vendedores em consultores. O sonho de toda empresa e de todo cliente, né? Você passar de vendedor para consultor é uma promoção enorme dentro da empresa, certo? Ao compartilhar seus dados, os consumidores esperam que as empresas sejam capazes de convertê-los em personalização e efetividade no atendimento. Bom, é o que mostra o relatório Zendesk de tendências em CX, ao apontar que para 76% dos usuários, o compartilhamento de dados deve estar atrelado a algum tipo de personalização, desde o uso do meio de contato preferido até recomendações baseadas no histórico de compra. Tá? A ideia é que, com a ajuda dos dados, o time de vendas seja capaz de entender as particularidades de cada jornada do consumidor. A partir daí, é possível antecipar eventuais tickets, né, e solucioná-los de forma proativa, tá, impedindo que ele contribua para a criação, né, de gaps. Bom, criação de estratégias de serviço e produto mais efetivo. Oferecer um bom produto ou serviço para os clientes é essencial para quê? Hein, pessoal? Oferecer um bom produto ou serviço para os clientes é essencial para uma boa experiência de compra. Por isso mesmo, empresas contam com equipes de gerenciamento de produto e serviço, focadas na identificação de tendências capazes de impulsionar as estratégias de venda. O que é que falamos anteriormente em um slide? Que o importante era o gerenciamento dessa empresa. Quem vai gerenciar uma empresa, vai gerenciar um serviço, um produto, tem que ter conhecimento de análise de dados. Certo? E sabe qual prática pode ser uma aliada de peso na identificação de tendência?
Análise de dados. Com informações do mercado e comparação entre resultados a nível global, é possível visualizar predisposições e desenhar estratégicas eficazes. Certo? Redução de riscos. Vai gerenciar uma empresa? Está contratado para ser analista desses dados? Olha o risco que corre. Tá? Outra vantagem da compreensão dos diferentes tipos de análise de dados é a possibilidade de mitigar riscos. Com a ajuda de dados eficientes e recursos de análise, né, os vendedores conseguem possível projetar resultados e avaliar os riscos de investir em estratégias e ferramentas. Certo? Bom, melhor experiência do cliente. Vocês, como cliente, já perceberam como a análise de dados está inteiramente relacionada à experiência do cliente? Vocês já perceberam? Como cliente. A verdade é que técnicas analíticas podem ser implantadas com um viés interno, ou seja, melhorando a produtividade do time e a eficiência das estratégias, mas sempre focado em quê? Em atender as principais demandas dos clientes. Observem, gente, que em todas essas aulas, quando a gente fala de empresas, de processo produtivo, a gente vê aqui constantemente que o foco de uma empresa é o cliente. A empresa quer atender a necessidade do cliente. Então, ela tem que fazer uso das mais variadas, uma ou mais de tecnologias. Certo? Uma boa análise de dados cria para uma empresa, olha só, né, uma valiosa base de conhecimento pautada na mensuração dos resultados. E dessa forma, é possível o quê? Aplicar métricas e indicadores para acompanhar a evolução do serviço prestado ao consumidor, bem como consultar o desempenho de estratégias semelhantes aplicadas em contextos diversos. Certo? E aí a gente falou sobre ciência de dados, falamos sobre análise de dados, falamos dos tipos de análise, né? Análise descritiva, análise prescritiva, preditiva, não é verdade? Aí a gente vai entrar agora nas principais diferenças entre ciência e análise de dados. Quem aí acompanhou desde o início da aula já sabe uma diferença. Quem aí? Quem aí chegou quando eu estava falando da diferença de análise de ciência e análise de dados? Hein, pessoal? Escrevam aí. Bom, a principal diferença entre a ciência e a análise de dados é a parte do Big Data que ele atua. Tá? Pois enquanto a ciência de dados opera de forma mais técnica, ampla e diversificada, buscando as melhores maneiras de coletar, armazenar e organizar dados, o campo da análise e direciona seus esforços em elaborar correlações entre eles, focando nas operações até de outras empresas, para buscar a solução de problemas existentes nos negócios. E aí tem-se a seguinte pergunta: professora, pode, numa empresa, uma pessoa, um profissional, atuar com a ciência e análise de dados? Gente, o que foi que eu disse no início? Sim, a análise de dados é uma parte específica da ciência. Então estão ali, ó. Certo?
Enquanto os cientistas de dados são especializados em fazer previsões. Cientistas, fazer previsões, ou seja, análise preditiva. Fazer previsões com base em padrões de históricos que foram detectados, tá? Através de dados. Os analistas são responsáveis por extrair as informações mais importantes da mesma quantidade de dados. E sobre ferramentas, as principais, né, diferenças entre as duas áreas é a especialização, pois enquanto o cientista deve ter domínio do Python, R, SAS, Scala, além de conhecimento avançado em Machine Learning. Já o analista deve ter domínio total de Python e R, além de ser especialista em disputa de dados. Ou seja, enquanto um é o responsável por fazer as principais perguntas sobre o que vai acontecer no futuro, o segundo é responsável por fornecer as respostas das perguntas que foram propostas. Quem é o segundo aqui? É o analista de dados. E o primeiro é o quê? O cientista de dados. Aplicação da análise e ciência de dados. As duas áreas podem ter diferentes aplicações das duas funcionalidades no mercado. A ciência de dados geralmente tem maior impacto em mecanismos de pesquisa, olha aí, como o Google, pois utilizam métodos, algoritmos para fornecer as melhores respostas aos usuários em um tempo mínimo. Isso na ciência. Além disso, pessoal, sistemas de recomendação de conteúdo também utilizam dos benefícios do Data Science, pois conseguem oferecer aos clientes recomendações mais precisas, tá? Que favoreçam e agreguem valor à experiência do cliente. E a análise de dados, que é diferente da ciência, vamos lá. É uma área mais explorada, tá? Em setores que buscam mais eficiência, como o caso das áreas de saúde e hospitalidade, que possibilita a otimização do atendimento de pacientes e clientes. Certo? Bom, nós podemos enxergar o uso frequente dessa análise em outras, por exemplo, gerenciamento de energia, já que a possibilidade de organizar os recursos de modo que os otimize e automatize processos, diminuindo custos e potencializando resultados. Ok? Até aqui, tudo ok? Tudo ok, gente? Já sabe o que é ciência de dados, análise de dados. Bom, dentro da aplicação da análise e ciência de dados, nós temos a necessidade da empresa. Professora, mas a senhora não falou que essa questão aí é para atender a necessidade do cliente? Sim, mas nós temos também que ver com a necessidade da empresa. Nós temos também que ver como é o cliente, certo? Quando estamos falando sobre era da informação, precisamos entender que tanto Data Science quanto Data Analytics são importantes para o seu negócio. Tá? O analista de dados
vai ter como principal habilidade interpretar. Eita, aí. Cientista, não. O analista, ele vai coletar dados, ele vai interpretar esses dados e fazer com que ele possa ser convertido em ações planejadas com o maior número de detalhes, bem como ser eficiente. O cientista de dados fará a maior parte do trabalho técnico. Ele que vai pesquisar. Ele que vai ver ali, diagnosticar, certo? Então, fará parte da maior parte do trabalho técnico, mais metódico e estruturado, que irá sustentar a qualidade do trabalho, né? Que também é muito importante hoje, pois ele irá garantir a fidedignidade das fontes utilizadas. E quando nos referimos principalmente, né, de dados não estruturados, que necessitam de maior atenção, a ciência de dados será primordial para tratar da melhor forma esses itens. E a análise, gente, complementará esse trabalho, organizando as principais informações obtidas e apontando qual o melhor caminho a ser seguido para melhorar, né? Para melhorar o aproveitamento, para melhor aproveitamento também as possíveis oportunidades que surjam. E é preciso entender algo, gente, né? Júlia Mendes, boa tarde. É preciso entender que para ter processos que atendam ambas as áreas, a empresa precisa deter de recursos. Não é só jogar. A empresa ela precisa deter de recursos. A gente volta já para continuar essa aula, tá? Certo? Já a gente volta dando continuidade.